Em uma época que os vídeos caseiros e as fitas VHS faziam parte do cotidiano das famílias, tornou-se possível para produções independentes que se filtrassem discretamente no conteúdo tradicional. Durante as décadas de 1980 e 1990, a popularidade do formato VHS permitiu que qualquer pessoa com uma câmera e um propósito pudesse registrar seu trabalho e compartilhá-lo com o mundo, criando um fenômeno curioso. Produções desconhecidas ou experimentais acabavam por se misturar com filmes e documentários comuns, espalhando-se sem ser percebidas. Dentre essas produções obscuras que uma hora intrigavam, outra hora assustavam, aqueles dispostos a explorá-la, uma série de fitas ganhou fama com um tom perturbador e enigmático. As fitas da Gemini Home Entertainment, uma coleção de vídeos que à primeira vista parecia consistir em documentos rotineiros abordados de temas como natureza, espaço sideral, tutoriais sobre segurança doméstica e entre outros tópicos, aparentemente banais, mas à medida que os espectadores se aventuravam a assisti-lo, eram pouco a pouco conduzidos para uma jornada de suspense crescente, onde o conteúdo, a princípio inofensivo, revelava-se algo muito mais sombrio e enigmático. E bom, para um espectador desavisado que tropeçasse nessas fitas esquecidas em uma prateleira empoeirada de alguma locadora aí, ou então aquelas coleções de vídeos de seu amigo, a primeira impressão seria que se tratava de vídeos instrutivos e inofensivos, quem sabe documentários educativos sobre temas familiares. No entanto, à medida que cada fita avançava, algo inquietante se inusitava. Era como se o conteúdo que inicialmente parecia tão comum guardasse uma segunda camada, oculta e perturbadora, como uma armadilha que se revela quando menos se espera. E daí, pouco a pouco, a atmosfera das fitas Gemini Home Entertainment fazia que o espectador deixasse de lado a sensação de segurança e começasse a questionar a própria realidade do que estava sendo exibido na tela. Era como se a sombra escura pairasse sobre cada cena, uma espécie de aura maligna que se transformava o familiar em ameaçador. A primeira fita era introduzida com uma aparência completamente comum, assemelhando-se a um documentário sobre a flora da América do Norte. No entanto, o tom mudava lentamente, à medida que as plantas e árvores descritas pareciam possuir características anômalas e ameaçadoras. As árvores, em especial, não eram apresentadas como os meros elementos da natureza, mas sim como entidades, seres com uma intenção oculta, observadores silenciosos e predadores de um sinistro. A série não esclarecia se essas árvores e plantas eram lendas antigas ou se a narrativa estava realmente sendo baseada em algo que existia na realidade, criando a inquietante zona cinzenta entre o mito e o real. Isso deixava os espectadores incertos quanto à veracidade dos que viam, como se estivessem em contato com uma verdade proibida e desconcertante, algo que deveria permanecer escondido. Conforme a série se aprofundava nesse universo peculiar, a figura do Woodcrawler surgia como uma presença indescritivelmente ameaçadora. Esse ser, aparentemente uma criatura das sombras, era apresentado como uma espécie de entidade que habitava nas florestas. E se alimentava do medo daqueles que ousavam adentrar em seu território. E ao cair da noite, o Woodcrawler assumia características ainda mais aterrorizantes. Era capaz de imitar vozes humanas, atraindo incautos para suas armadilhas com um chamado inconfundivelmente humano. Essa revelação trazia um toque de terror psicológico, pois colocava em xeque a própria segurança da natureza, que até então era vista como um refúgio, uma fonte de paz e tranquilidade. A ideia de que a natureza poderia esconder seres conscientes e hostis, prontos para atacar no momento certo, provocava um medo sutil e profundo, um terror quase existencial no espectador, que agora se via incapaz de confiar plenamente em qualquer aspecto do mundo ao seu redor. Cruzeiros pela metade do preço, apenas 400 cruzeiros. Traga ao seu revendedor Rins.
À medida que os vídeos continuavam, a narrativa se expandia e a série começava a explorar temas cósmicos envolvendo o próprio sistema solar e a vastidão do universo. A princípio, esses novos vídeos se apresentavam como guias instrutivos sobre astronomia, com informações sobre planetas, satélites e a imensidão do espaço sideral. Contudo, com o passar dos minutos, uma segunda camada de informações começava a emergir. Era como se uma mensagem subliminar estivesse embutida no conteúdo da revelação inquietante sobre a presença de formas de vida alienígena. Esses vídeos surgiram que seres extraterrestres poderiam já estar infiltrados entre nós, disfarçados e camuflados, utilizando a natureza como uma espécie de traje biológico. Essa ideia acrescentava uma camada ainda mais sombria à narrativa, pois agora o terror não se limitava às florestas e criaturas terrestres, ela se estendia ao próprio cosmos, transformando a vastidão do universo em uma ameaça constante e oculta. O conceito de uma vastidão extraterrestre silenciosa, sempre à espreita e aparente, integrada ao nosso mundo, trazia à tona a questão: e se o maior perigo estivesse exatamente onde menos esperamos, naquilo que é mais seguro e familiar? E uma das questões mais enigmáticas, no entanto, envolvia a própria Gemini Home Entertainment. Quem eram os responsáveis por essas fitas? Porque a empresa supostamente dedicava a criar conteúdos educativos e estaria produzindo os vídeos tão bizarros e assustadores, nunca oferecendo respostas diretas. A série deixava entrever que a Gemini não era uma simples empresa. A maneira ritualística é quase obsessiva com o que eles documentam. Essas criaturas e fenômenos sugeriam uma organização com intenções ocultas. Talvez o objetivo da Gemini não fosse apenas educar, mas sim preparar o espectador para aceitar uma nova realidade, a verdade distorcida e assustadora sobre o mundo. A ideia que a própria Gemini poderia estar envolvida em algum tipo de conspiração ou mesmo em práticas de culto reforçava o mistério em torno da série e levantava suspeitas sobre o que mais poderia estar sendo escondido. Esse mistério conferia à própria Gemini uma quase sobrenatural, como se seus vídeos fossem uma espécie de ritual, uma preparação para o espectador adentrar em um mundo desconhecido e inquietante. Ao final das contas, as fitas não ofereciam respostas definitivas, pelo contrário, deixavam inúmeras perguntas no ar, convidando o espectador a refletir sobre a possibilidade de que fenômenos estranhos e criaturas sinistras poderiam de fato existir ao nosso redor, disfarçados em lugares ocultos e em lugares comuns, como florestas densas ou então no vasto céu estrelado. Gemini Home Entertainment não era apenas uma série de fitas de terror, era uma experiência psicológica que plantava a semente na dúvida, provocando um medo que transcende a tela. Ela fazia o espectador se questionar sobre o que é real e o que é apenas ficção, transformando cada fita em um enigma. Há uma peça de quebra-cabeça sombrio e sem solução, que parecia crescer a cada novo vídeo assistido. E bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal porque vai vir muita novidade daqui pra frente. E, aliás, a noite só está começando.